Coloca na tela, por favor, o primeiro link aí da matéria que nós subimos mais cedo, que trouxe, então, esse detalhe, né, da denúncia aí da Polícia Federal, que foi acionada pelo Alexandre de Moraes para fazer um monitoramento da Flávia Magalhães lá nos Estados Unidos. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Coloca na tela, por favor, o primeiro link aí da matéria que nós subimos mais cedo, que trouxe, então, esse detalhe, né, da denúncia aí da Polícia Federal, que foi acionada pelo Alexandre de Moraes para fazer um monitoramento da Flávia Magalhães lá nos Estados Unidos. Temos aí a matéria na tela. Pessoal que está nos acompanhando na rádio, eu vou ler para vocês aqui o conteúdo principal da reportagem, também para que vocês fiquem a par. Então, tá aí, olha. Vocês lembram que nos diálogos expostos pela Vaza Toga no ano passado, 2 assessores de Alexandre de Moraes se queixavam da inação da Interpol e do governo dos Estados Unidos ante os reiterados pedidos de prisão e extradição de Alan dos Santos. Né? Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, escreveu o Marco Antônio Vargas a Ayrton Vieira, ambos ex-auxiliares de Moraes. Bom, agora descobre-se que no caso de Flávia Magalhães isso quase aconteceu. Em 3 de janeiro de 24, Moraes determinou a prisão da brasileira americana, acionando em seguida o oficial de ligação da Polícia Federal em Miami, delegado Marcelo Ivo. A informação consta de ofício, obtido pela reportagem, e assinado pelo delegado Fábio Mertens, da Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional. Em vídeo postado ontem à noite, em seu perfil no X, a Flávia diz que foi monitorada por gente da Polícia Federal durante uma manifestação em Fort Lauderdale. Então, eu quero já passar para a Flávia, para que ela, primeiro, para que ela me responda o seguinte: Flávia, você temeu por uma prisão em solo americano, uma prisão clandestina que poderia vir a ser executada por policiais federais brasileiros? Ô, Cláudio, na verdade, quando aconteceu, eu não temi nada. Eu achei que estava ali por vigiar mesmo, para ver o que a gente estava fazendo. A gente estava numa manifestação, até o Coronel Gerson postou o vídeo que a gente estava lá. Uma manifestação pacífica que eu sempre participei em todas, nunca faltei em nenhuma manifestação em relação ao Brasil pós-Bolsonaro, né? Depois que eu conheci o Bolsonaro em 2017, já tive com o Bolsonaro 4 vezes, pessoalmente. E assim, em fevereiro, 25 de fevereiro de 2024, eu estava nessa manifestação, quando eu cheguei com as águas, que eu fiquei responsável pelas águas, né? Para distribuir água na barraca. Porque todo mundo tinha um local para ficar, né? E o meu, naquele momento, naquela manifestação, era da distribuição da água. Eu tinha que levar a água para a manifestação. E eu cheguei com o meu carro, com 12 cases de água, e fui tirando do meu carro no parque em Fort Lauderdale. Aí a coordenadora do IES Brasil, eu fazia parte do IES Brasil, sempre fiz parte desde 2017, veio e me abraçou e falou no meu ouvido: Flávia, a Polícia Federal está aqui hoje. Aí eu disse: Polícia Federal? Aqui nos Estados Unidos? E pode isso, Larissa? Aí ela disse: Flávia, não pode, mas eles estão. Aí ela me apontou. O que me chamou a atenção foi o de marrom. Ele estava todo de marrom, calça caque escura, assim, um caque mais escuro, uma blusa marrom, e ele era moreno, isso eu me lembro. Eu não me lembro do rosto dele. Ela fez assim: Flávia, eu não quero que você vá pro microfone hoje, porque a gente sempre falava, né, coisa de manifestação. Você não vai pro microfone hoje, eu quero você na barraca. Você vai ficar dentro da barraca, você vai ficar entregando água e você não vai estar sozinha. Vai estar sempre... Gente, eu quero você com pessoas, não quero que você fique só. Não anda nesse parque sozinha. E eu disse: tá certo, obedeci. Eu ainda perguntei a ela: Larissa, é por causa de mim? Porque tinha acabado de acontecer aquele negócio do aeroporto, né? Em dezembro de 2023. E isso foi em fevereiro de 2024. Eu disse: Larissa, isso é por causa de mim? Ela disse: Flávia.
é por causa de você. Eu disse, você quer que eu vá embora para não prejudicar as pessoas aqui? Aí ela disse, não, você vai ficar. Você vai ficar e você não vai ficar só. Você vai ficar na barraca da água. Eu disse, tá certo. Eu fui pra barraca da água, normal, distribuindo água. Chegou um rapaz, se apresentou. Flávia, eu te vi na live do Gerson, do Coronel Gerson. Eu sinto muito o que aconteceu com você. Meu nome é Rafa. Eu disse, oi, Rafa, prazer. Aí eu expliquei a situação. Aí eu disse, ô, Rafa, fica aqui na barraca comigo, porque eu tô sozinha com... Aí falei o nome da pessoa que tava comigo, era uma senhorinha. Eu disse, ela tá comigo aqui na barraca, mas fica aqui comigo, tu é grande, ele é muito grande, muito forte, tá? É muito forte, muito grande ele. Eu disse, fica aqui comigo pra gente colocar as águas na cooler, tem muita água, e você me ajuda, tem muita gente, a gente vai distribuindo água. Ele disse, tá certo, eu vou ficar aqui com você. Quinta-feira, eu fiquei sabendo que a Polícia Federal não chegou perto de mim porque tinha um homem do meu lado. E era esse rapaz que chegou do nada, assim, se apresentou como que me viu na internet, e prazer, e eu pedi a ele para ficar na barraca comigo, porque ele era muito forte, muito grande para me ajudar. E a Polícia Federal não chegou perto de mim porque tinha um homem do meu lado, e era esse rapaz que estava do meu lado. Eu não pensei em nenhum momento de ser presa aqui. A Polícia Federal não tem autoridade, né, aqui em mim. Eu sou cidadã americana. Eu não tenho que prestar conta para a Polícia Federal. Eu tenho que prestar conta para os Estados Unidos, para FBI, CIA, polícia, xerife, governo americano, meu Social Security, drive license. Eu tenho que prestar eu tenho que prestar contas aqui. Afinal de contas, eu pago meus impostos aqui. Eu sou cidadã americana aqui. Eu não sou ilegal, eu não sou nada. Eu sou cidadã desde 2012. Eu moro nos Estados Unidos há 23 anos. Eu não tenho que dar satisfação à Polícia Federal em solo americano. Se eu for para o Brasil, sim. Porque lá eu sou brasileira. Aqui eu sou cidadã americana. Eu não tenho que prestar conta para a Polícia Federal. Nenhuma aqui. Quinta-feira, quando o doutor Paulo me ligou, Flávia, você pode falar? Eu disse, posso. Ô, Chiquini tá aí, bom dia. Doutor Paulo me ligou, aí disse, Flávia, você tá sentada? Eu disse, tô. Eu disse, vem cá, eu preciso conversar com você. Lembra quando você me falou lá no começo? Porque quando eu falei para doutor Paulo sobre isso que aconteceu em Fort Lauderdale, ele disse, Flávia, fica no teu consciente isso a gente não pode falar porque não tem provas. A gente não pode acusar uma coisa que não tem provas. Não fala isso pra ninguém, fica com você. A gente só pode falar se tiver provas. Isso é muito grave. E eu não tenho provas, você viu, mas e a prova? Não tem prova. Eu fiquei na minha. Quando foi quinta-feira, doutor Paulo me liga e começa a falar. Flávia, você lembra aquele lance que aconteceu em fevereiro no parque? Eu disse, lembra, a Polícia Federal esteve aqui. Ele disse, teve. E a Polícia Federal não foi aí pra te prender. A Polícia Federal foi aí para te sequestrar. Eu disse, o quê? Eu disse, peraí, calma. Peraí. Comecei a me tremer. Eu disse, pronto, agora eu vou ficar careca de novo, né? Porque eu já fiquei careca uma vez, né? Meu cabelo caiu todo. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu, doutor Paulo? Como assim? Ele disse, a Polícia Federal foi acionada não só para te vigiar, mas sim para te sequestrar. O Alexandre de Moraes queria te prender de qualquer jeito. E a única maneira de te prender é aqui no Brasil. Ele passou por cima do governo americano. O Biden negou me incluir na Interpol. Tá lá escrito, tá escrito no processo que eu não cometi crime nenhum. Eu sou uma cidadã americana. Eu estou protegida pela primeira emenda da Constituição, porque palavras vira vento, é pó. Palavras não é crime aqui. Não é crime. Então, eu não cometi crime nenhum. Eu achava, Cláudio, que eu estava sendo perseguida pelo Alexandre por causa das urnas, porque eu fui mesária, fui presidente da mesa, eu vi o que aconteceu antes, durante e depois. Eu estou no Twitter Files. Eu jurava que era por causa das urnas. Eu sempre bati na tecla. Só que o doutor Paulo me mostrou o processo, porque a gente não tinha acesso. A gente nunca teve acesso. Alguém lá de dentro do STF mandou o processo para doutor Paulo. O doutor Paulo ficou surpreso porque a gente não teve acesso nunca. E nesse processo está lá dizendo qual foi o post. Agora eu sei qual é o post. Agora você sabe qual é o post. É um que você, inclusive, disse que o crime organizado está dentro do STF. Independentemente da tua postagem,
que naturalmente poderia ser questionada juridicamente, as acusações que você fez, sem provas, você poderia ser questionada isso pela justiça comum, sem problema algum, né? O que a gente viu foi o Moraes, em função dessa postagem, já pedir, primeiro, a derrubada do teu perfil, né? A suspensão do seu perfil no X, censura prévia, a gente já está acostumado com isso, já é o... Estamos acostumados não, né? Estamos acostumados com o modus operandi, já está caracterizado esse modus operandi, nunca vamos nos acostumar com isso, diferente do resto dessa mídia do Pix aí, mas nós vamos sempre nos colocar contra esse tipo de procedimento. E na sequência, ele faz o pedido de prisão preventiva seu, em função de você não ter respondido a citação. Na sequência, ele suspende meu passaporte. Ele suspende seu passaporte e depois pede a sua prisão. Passaporte brasileiro, naturalmente. E é interessante porque a gente também olhou aí essa movimentação aí do processo e vê claramente que ele, em nenhum momento, ele aciona o Ministério Público. Viu, Chiquini? Obrigado, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, tá? Eu já vou te colocar na conversa aqui, porque, claro, eu tenho certeza que você pode contribuir aqui com essa denúncia agora que a gente está diante dela. Nós temos, então, um pedido de prisão, uma citação feita por e-mail, fora dos canais oficiais, desrespeitando os tratados bilaterais e internacionais de cooperação jurídica internacional, e tudo feito inclusive sem sequer a citação do Ministério Público, né? Esse é um processo que foi aberto de ofício pelo próprio Alexandre de Moraes. Então tudo ilegal, tudo irregular, mas a surpresa, Chiquini, é que agora nós temos um documento com justamente o oficial de ligação da Polícia Federal em Miami sendo acionado pela Polícia Federal em função de um mandado de prisão. Eu fico me perguntando o que esse oficial de ligação faria fora dos canais oficiais. Ele só poderia fazer o que o advogado da Flávia disse, sequestrá-la, né? Aliás, isso me lembra muito as operações da Operação Condor, na época da ditadura militar na América Latina, inclusive com os governos de parceiros, né? Muitas vezes alguns governos não topavam a parceria e o Brasil ia lá e entrava, sequestrava e saía, como fez o Chile também, a ditadura chilena, matando extraterritorialmente, assassinando a bomba pessoas também que eram perseguidas. A gente está revivendo uma situação que me parece que ela deixa muito clara a arbitrariedade e a necessidade de que providências sejam tomadas. Chiquinho. Não estão me ouvindo? Agora sim. Imaginem o tamanho do problema diplomático que isso ia causar. Eu estava conversando esse final de semana com os amigos e um deles, inclusive, trabalhou como diplomata. O Brasil vive situações sui generis hoje porque o Brasil tem pouca experiência diplomática. Tá? Isso é uma realidade. O Brasil, veja, nunca enfrentou uma guerra, nunca participou de uma guerra, nunca participou de uma guerra fria, de um conflito internacional. O Brasil não sabe lidar com essas situações internacionais que estamos lidando hoje. O Brasil sempre viveu o contrário. Qual seria o contrário? Pessoas de governos estrangeiros procurando asilo no Brasil. É a primeira vez que o Brasil vive o contrário. Pessoas perseguidas pelo governo americano, exiladas no estrangeiro. Mas aqui nós temos uma situação muito diferente. Veja, ela é cidadã americana. Imagina o conflito diplomático que o Brasil entraria se tocasse em uma cidadã americana. Vejam que a lei Magnitsky, ela está sendo aplicada ao ministro da Suprema Corte por violações a direitos humanos de cidadãos americanos, bem como por violar a primeira emenda americana, restringindo direitos à liberdade de empresas americanas. É muito grave, gente, que nós estamos vivendo. Pouca gente está entendendo isso. Inclusive, eu estava essa semana vendo uma matéria antiga. Peço até licença para falar de um outro canal aqui.
mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Lembra quando o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram no Inteligência Limitada? Apareceu na minha timeline esses dias aquela participação deles e eu lembro que o Vilela disse assim: mas que ditadura é essa que vocês falam que nós estamos vivendo se eu não estou vivendo ela? Se eu não estou vendo essa ditadura? Veja que até na Venezuela, até na Nicarágua, há liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Há aqueles que não se colocam contra o sistema. A quem não é um calo no sistema, a quem não é um empecilho, um impeditivo ao sistema, ao regime, não sofre na pele a ditadura. Aquele que está do lado do regime não sofre a pele. Aquele que não é um impeditivo à perpetuação do poder, como nós somos hoje, não sofre com o que nós estamos sofrendo. É muito grave. Há pouco, inclusive, Dantes, podemos até falar disso, eu divulguei aqui, eu fui obrigado a gravar um vídeo, tem 18 minutos, rebatendo uma matéria do Estadão, que na sexta-feira, logo após sair aquela notícia do governo americano, dizendo que Felipe Martins foi preso injustamente por documento falso, o Estadão lança uma matéria, imagina, o Estadão lança uma matéria dizendo que o governo brasileiro, que o STF, tem um arsenal de provas contra Felipe Martins. Olha só, você tem imprensa tradicional a serviço do regime. Isso é muito grave. Você pode pegar qualquer matéria, Dantas, hoje, de qualquer imprensa tradicional, quando eles citam o caso do Felipe Martins, eles já não citam o meu nome. Eles se referem a mim como advogado de Felipe Martins. Eu estou adotando uma expressão que você pode ficar à vontade para adotá-la também. Porque assim, o pessoal se acostumou a chamar de grande imprensa, mas ela não tem nada de grande, né? É a imprensa do Pix. Então, assim, fica à vontade aí de fazer a crítica à imprensa do Pix, porque efetivamente elas estão aí para colaborar com o regime. É uma imprensa do regime, financiada pelo regime, está ali para a sustentação do regime. Então, não há o que se discutir. Eu até venho aqui reiteradamente falando para os meus amigos, pessoal da direita também aí, pessoal até da centro-direita, falo assim, olha, vocês passam o dia inteiro reclamando do editorial da Folha, do comentário da Natuza, da Daniela Lima, não sei o que, parem com isso. Em vez de vocês ficarem gastando a energia mental, intelectual, emocional de vocês, inclusive reproduzindo para poder criar indignação e trazer likes, vocês ignorem. Porque no momento que acabar essa repercussão fora da bolha da esquerda, ela vai se restringir à bolha da esquerda. Então, infelizmente, hoje o Sidônio está numa posição muito cômoda, porque ele está usando a força do engajamento da direita contra a própria direita. Porque a direita passa o dia inteiro reproduzindo isso. Tem o irmão da Zambelli ali, que eu acompanho no Instagram, por exemplo, ele passa o dia inteiro publicando trechos, cortes da Globo News. Então, não sei se ele está querendo fazer uma crítica à Globo News ou impulsionar a Globo News, mas ele está impulsionando a Globo News. Então, a gente precisa entender isso com uma certa visão estratégica, porque você não vê eles fazendo esse tipo de engajamento. Você não vê eles reproduzindo trechos das nossas conversas, das nossas entrevistas, porque eles já entenderam que se eles fizerem isso, eles estão amplificando o discurso da direita, o discurso à direita, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de consciência de como funcionam as redes sociais, porque parece que o pessoal esqueceu. Está o tempo inteiro aí reproduzindo o discurso, o editorial, a matéria e etc. Quando você, Chiquini, parar de dar entrevista para essa imprensa, eles vão começar a bater na tua porta. E aí, quando eles baterem na tua porta, você fala assim, olha, eu falo ao vivo só. Vai fazer igual o Bolsonaro com a entrevista que queriam fazer dele lá. Eu falo ao vivo e com o meu crédito na tela, porque da última vez vocês nem o meu nome colocaram. Então, assim, tem que ser feito um enfrentamento direto com essa gente, porque, infelizmente, nós estamos vivendo tempos sombrios, não é nem estranhos, como diria o Marco Aurélio. Deixa eu voltar para a Flávia rapidamente. Flávia, o teu advogado, doutor Paulo,
Paulo é fora de série. Olha aqui, ó. Ô, Flávia, ele te disse o que ele vai fazer. Você pode dizer pra gente, pra nossa audiência, o que ele vai fazer. Pessoal que está nos ouvindo aí na rádio, nós estamos com a Flávia Magalhães ao vivo. Ela é brasileira americana, ela foi perseguida pelo Alexandre de Moraes por causa de postagens na internet, com agora o fato novo que nós trouxemos mais cedo no site, de que ela foi inclusive monitorada por ordem de Alexandre de Moraes em solo americano por policial federal brasileiro, que foi citado, foi demandado pela Polícia Federal aqui no Brasil, e a gente não sabe o que ele queria, além de ficar fiscalizando a manifestação de vocês, né? Mas a minha pergunta novamente, também estamos com o Jeffrey Cicchini, advogado do Felipe Martins, está fazendo um trabalho também brilhante, fazendo esse enfrentamento público, e na sequência eu vou passar para os nossos comentaristas também para ficarem à vontade fazendo pergunta para vocês, só que eu queria só esse adendo aí, por questões até de esclarecimento, diante desse fato novo, do entendimento de que realmente você foi alvo de monitoramento em loco, em solo americano, vocês pretendem acionar órgãos e denunciar isso aí nos Estados Unidos? Oi, Cláudia. Então, Dr. Paulo tem uma agenda, sim, já tinha essa agenda. Eu estou indo para lá também, para Washington DC, para me encontrar com ele, na ADF, na UEA, em vários outros lugares. Só que os advogados, eu estou sendo assistida, né? A equipe do Elon Musk me ligou, entrou em contato comigo, e o Elon Musk está disponibilizando uma banca de advogados para me defender. E o Dr. Paulo está indo se encontrar com eles já estão em mãos, o governo americano já tem em mãos tudo isso que que o Dr. Paulo recebeu, esse documento, assim, surreal, assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê, por vários delegados no Brasil e aqui, tem despacho de Brasília, tem despacho aqui de Miami, tem despacho de vários lugares. Nossa, eu nem sabia que tinha tanto despacho assim, que precisava de tanta gente assim para sequestrar uma pessoa, né? Porque o meu caso é um sequestro, porque eu não respondo pela Polícia Federal aqui. Então, tem muita gente, inclusive, Cicchini, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui com um documento e o documento é assunto urgente, mandado de prisão, destino, Sinterpol. Acho que você já tem esse documento, né? No número 4, olha só, tá, Dantas? No número 4, isso para mim foi a gota d'água. O oficialato de ligação da PF Miami, Estados Unidos, DPF, aí fala o nome da pessoa, e o Aero HSI na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília foram notificados. Olha só, eu sou uma cidadã americana. A Embaixada dos Estados Unidos do Brasil em Brasília, ele tinha obrigação de me notificar. Eles não me notificaram. Eles não me protegeram. A Embaixada dos Estados Unidos, porque eu sou uma cidadã americana. Eu também respondo pelos Estados Unidos. A Embaixada, Cicchini, não me notificou. Flávio, O Alexandre de Moraes mandou. o teu caso somado, você e o Felipe Martins juntos, pode apostar, olha o que eu tô falando. A Flávia e o Felipe Martins vão derrubar o regime ditatorial que se instalou no Brasil. A Flávia e o Felipe Martins vão ser causa do fim dessa ditadura do Maduro que se instala no Brasil. Deixa eu destacar aqui para a nossa audiência que está nos ouvindo, porque você trouxe uma informação que eu pedi até para colocarem na tela, me parece que é uma informação exclusiva. Você disse para a gente que o Elon Musk entrou em contato, pediu para a equipe, ou entrou em contato uma equipe dele. Olha o tamanho que está isso, Dan. Olha a proporção disso. Disponibilizando o pessoal da rádio que está nos ouvindo, o pessoal do YouTube aí. Olha, nós temos uma informação exclusiva que a Flávia Magalhães está trazendo aqui, tá? O Elon Musk, ele disponibilizou advogados para atuarem na defesa dela, neste caso, tá? Então, assim, isso é uma notícia muito importante, como diz o Cicchini, ela dá uma dimensão gigante, né? Gigantesca para essa questão, e claro que isso vai ter repercussões dentro do governo americano, vai ter repercussões diplomáticas. Por favor, Flávia.
Ô, Cláudio, e outra, quando eu fui falar com eles, a equipe do Elon Musk mandou eu ir para Washington, eu fui para Washington, conversamos no escritório lá do X, nós conversamos, concordamos com tudo, e quando eu estava voltando para Miami, meu voo foi delay, e me colocaram para outro voo. Quando eu entro no voo, eu dou de cara com Martin de Luca, o advogado do Trump. Ele estava na primeira classe. Eu fui lá para minha insignificância, né? Lá para trás, lá para o banheiro, lá O para nome trás. disso, Flávia, o nome disso é Deus. Anjos, é Deus, é Deus, é Deus. Pode Quando o trazer, avião, quando o avião Flávia, decolou, é, por favor, quando o conclua, por avião favor. decolou, eu tive audácia. Eu disse, eu vou lá. Fui lá, tinha um lugar do lado dele. Eu me sentei, eu disse, licença, falando português, que ele fala português, né? Licença, eu posso falar com o senhor? Meu nome é Flávia Magalhães. Quando eu fui falar Flávia Magalhães, ele disse, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Você está no processo da Rumble. Parágrafo 37 e 38. Você está no processo do Trump. Ele entrou em contato com o advogado. Eu falei, expliquei o que eu estava fazendo em Washington, D.C. Ele já pediu o cartão do Elon Musk e o Martin de Luca e os advogados do Elon Musk entraram juntos para me defender, sem custo nenhum. Eu não estou pagando nada. Pro Que bacana. bono. Pode detalhar como é que foi essa reunião com a equipe do Musk em Washington? Sim, eu tinha uma agenda já em Washington, D.C. E deixa eu deixar uma coisa clara, tá, Cláudio? Eu não tenho ajuda de ninguém. Você sabe que eu fui retaliada, eu perdi meu trabalho por causa disso, foi muito repercutido aqui. Eu sou governanta, eu só trabalho para CEOs e o meu trabalho disse, Flávia, gostamos de você, você é uma excelente profissional, mas nós não queremos nos envolver. E me demitiram, né? Me demitiram. Tudo que eu faço é do meu bolso, tá, Cláudio? Nunca ninguém me perguntou se eu tô precisando de uma água. É tudo do meu bolso, tudo do meu bolso. E eu tinha essa agenda em Washington, D.C., eu ligando, pedindo amigos que moram lá em Washington, vai no gabinete de tal, vai no gabinete de fulano, pelo amor de Deus, quando eu posso eu vou pessoalmente, bato, fecho a porta, eu tenho que voltar. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo perfeitamente. Conseguem me ouvir? Vou no gabinete de um, bato, no gabinete de outro, bato, vou aqui em Broward, não pode, tem que ser lá em Miami, vou para Miami e bato. É assim a minha vida, tá? Eu tô desse jeito, desse jeito. E eu tinha uma agenda lá em Washington, D.C., na ADF, com o Thomas, e tinha agora me esqueci o nome da outra associação, para falar do meu caso, né? Para falar do meu caso. E eu falei para eles que eu tinha uma agenda, que eu já tinha marcado para ir para o Washington, D.C. Aí eles disseram assim, Flávia, eu não quero tirar você da sua agenda. Nós vamos te acompanhar em todos esses lugares que você vai. Eu quero saber de detalhes de tudo que está acontecendo. Eu quero te ouvir, eu não vou falar nada. Eu só preciso ouvir o que você tem a falar e o que os lugares, a EDF, a OEA tem para falar sobre o seu caso. Eu disse, tá certo. E eu não levava só o meu, eu levava do 8 de janeiro, do Daniel Silveira, da Débora, de todo mundo. Não é só eu que estou passando por isso, são várias pessoas, né? E eles comigo. No último dia, para eu voltar para cá, ele disse, agora vocês vão com a gente para o nosso escritório. Aí nós chegamos lá, eu fui, amigos do Twitter, tá? Advogados, pro bono também, que se disponibilizaram e ir comigo para Washington, D.C., porque eu ia sozinha, como sempre faço, sozinha. E eles disseram, não, Flávia, a gente vai te ajudar. E eles foram, um mora em Tampa, uma mora lá em Washington, D.C., e me acompanharam nessa minha aventura, né? E nós fomos para o escritório do X, lá em Washington, D.C. Uma coisa assim, Cláudio, eu nunca entrei num lugar tão magnífico na minha vida. Eu achava que eu estava em 2100 já, sabe? Aquela coisa tecnológica, aquela coisa... Você olha assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia conhecer um lugar desse. E eles
sentaram naquela mesa redonda e começou a chegar os advogados, eu contando a minha história, desceu uma tela da parede assim e apareceu o sênior, né? Porque aqui a última palavra de um escritório de advocacia é o do mais velho, é do sênior, né? E desceu ele falando na telona lá, o sênior do escritório de advocacia, impressionadíssimo com o que eu estava falando. Ele disse: você é uma honra, olha só, ele falou, é uma honra falar com você, é uma honra, Flávia, conhecer uma mulher tão corajosa. Você aqui nos Estados Unidos, você está protegidíssima. Você aqui é o nosso orgulho. Você aqui, ninguém toca em você. E ai de uma pessoa que tocar em você aqui na América. E com isso aqui, esse documento aqui, acabou, Cláudio. A gente não eu precisava de provas e agora eu tô com uma pasta de provas. É assustador, Cláudio. É assustador o que está acontecendo. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil, ao vivo, todos os dias no YouTube. Clique aqui e se inscreva.